Ô, Vandic, e aí esse déficit fiscal, maior do mundo que você comentou, ele que é o principal entrave para qualquer tipo de movimentação por parte do Banco Central, seja para sinalizar, seja para discutir queda de juros ainda nesse ano, por mais que alguns dados econômicos sinalizem ali a desaceleração tão desejada pelo BC? Veja bem, nós temos dados que mostram caminhos distintos dependendo de o que nós estamos falando. Se a gente fala da indústria, sim, nós temos uma queda pronunciada, tá certo? Mas quando a gente fala de serviços, e principalmente quando a gente não contabiliza o core dos serviços, os serviços estão em franco crescimento. Franco crescimento. E os serviços são 70% da economia brasileira, do PIB brasileiro. Quer dizer, a gente não pode só olhar o agro e a gente não pode olhar só a indústria manufatureira e deixar de lado os serviços que estão bombando. E por que eles estão bombando? Eles estão bombando por uma simples razão. A gente continua transferindo renda em espécie na mão da grande parte da população brasileira à torto e à direita, sem nenhum tipo de escrutínio. Então, isso que parece que empurra o PIB para cima, 3 anos consecutivos com PIB superior a 3%, perspectiva deste ano ter um PIB menor, mas ainda acima de 2%, isso é uma falácia, né? Isso é uma ficção científica. Nós temos um PIB que está sendo artificialmente empurrado, inclusive empurrado em certos setores muito além da sua capacidade, isso gera bastante problema para o Banco Central. Então, a coisa não é o que a gente chama em inglês de clear cut, né? A coisa está cortada de uma maneira óbvia e sem nenhum tipo de ranhura. Não é um corte direto, né? Nós temos várias ranhuras, a gente tem que observar essas ranhuras, principalmente nos serviços. Eu não vejo nenhum espaço para corte de juros esse ano, acho que seria uma irresponsabilidade do Banco Central. O Banco Central não pode cair nas graças do governo por cortar juros sem que seja um corte 100% baseado em teoria econômica. Nós não temos essa análise hoje, eu não tenho essa análise hoje e eu duvido que qualquer economista sério possa dizer, não, nós temos um caso ótimo, um caso típico, um caso que é 100% de concordância geral para que a gente possa cortar a taxa de juros ainda esse ano. Não, nós temos ainda 3 reuniões do Banco Central e não vejo que exista espaço para cortar a taxa de juros, não. E a gente precisa, imagina você, nós temos um IPCA que vai chegar no final desse ano a 5%, se der tudo certo ele chega a 4,9%, que eu não acredito. Eu acho que ele vai ficar entre 5,1%, 5%, talvez 4,9%, tá certo? Mas vai ficar no 5%. A meta é 3%. Quando a gente fala meta, a meta é o centro da meta. Não é a licença poética que o Banco Central se dá para chegar a 4,5%. A meta tem que ser perseguida no centro dela. Não adianta chegar nos 4,5% e falar, consegui chegar, que é típico nosso. Então, esse número é um número muito elevado. E esse número ele não se coaduna com a condição de transferências atuais e com as pressões inflacionárias. Se a taxa de juros está 15%, que é uma das mais elevadas do planeta Terra, e a gente ainda tem uma inflação de 5%, que é altíssima, imagina se essa taxa de juros tivesse em outro lugar, sul dessa marca. Obviamente, nós teríamos problemas muito mais marcados. E a inflação vou repetir, a inflação é o pior inimigo da economia, principalmente dos mais pobres. Controlar a inflação é mais importante que gerar emprego ou qualquer outra coisa. Uma sociedade convive com desemprego, mas uma sociedade não convive, principalmente os mais pobres, os assalariados, com inflação. Então, se a gente abrir mão de perseguir a meta, a gente vai abrir mão também de controle da inflação. Não é uma inflaçãozinha, nós estamos falando de 5%, é deveras acima da meta.